Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XR, a versão de entrada do modelo 2023, que já tem mudanças, Toyota Safety Sense de série em todas as versões e outros detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a parte da frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, com indicador de seta, lanterna, farol alto e baixo, com canhão de foco projetor, também detalhe com essa máscara negra no interior, com todo esse detalhe black piano, a inscrição Corolla Cross, esse detalhe também cromado com a parte mais brilhante e outra fosca, que deixa realmente bem realçado essa parte do farol, esses vincos bem pronunciados na parte mais abaixo aqui do para-choque, que fica bem aparente, sensor de estacionamento dianteiro, agora com um sensor de proximidade no painel, isso é um item de segurança bem interessante, esse bumper frontal com esse detalhe preto fosco e o detalhe aqui com as aberturas de ar aqui na horizontal, também a parte aqui com o farol de neblina que é em LED. Essa peça com um aplique que é na cor do veículo, que é um prata metálico, mais acima nós temos esse formato trapezoidal aqui da parte da grade, acompanhando também toda essa moldura black piano e aqui as aberturas de ar com esse detalhe em colmeia, com as aberturas em preto fosco e os detalhes. Também o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, que tem o radar do sistema Toyota Safety Sense, mais acima ele traz aquela câmera ali na parte do para-brisas para monitorar, para trazer mais segurança através do sistema. No capô nós temos esse vinco aqui na parte da lateral, um outro vinco que sai lá de cima vindo até a frente aqui na parte da grade, da mesma forma esses vincos aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com a tecnologia VVTi da Toyota. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo, auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT com 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito dessa motorização que foi herdada do Corolla Sedan na 12ª geração. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo e quais acessórios que vem de série nesse modelo, para não ficar um vídeo tão extenso. Notem na parte das imagens todos os detalhes referente à fiação, à composição dos motores da Toyota, que realmente tem uma confiabilidade no mercado. No capô não tem a manta acústica por ser a versão de entrada, mas tem a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que tem essa pintura cinza metálica, o formato dos aros aqui com esses vincos bem pronunciados na cor cinza metálica e o perfil dos pneus 215/60, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m. O vão livre de solo é de 16,1 centímetros. Nós temos aqui essa parte com esse detalhe na caixaria de roda, com essa peça preto fosco, assim como essa saia lateral também preto fosco, praticamente dá a volta por todo o carro. Essa parte aqui com esse vinco na parte de baixo da primeira porta até a segunda porta, um outro vinco menos aparente aqui no meio da porta, e aqui nós temos esse contorno com esse vinco que termina aqui na parte do capô e um outro contorno com vinco mais aparente aqui na segunda porta, que vai até a parte da lanterna, também com esse outro vinco bem aparente. Na parte da coluna, esse parte aqui com preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor também, que é preto fosco, que tem rebatimento elétrico, também a função para fazer o rebatimento automático quando você acionar o alarme, indicador de seta e também esse detalhe que é na cor do veículo, que é prata metálico, assim como as maçanetas do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco, já o rack de teto com esse detalhe cinza metálico. Aqui na terceira coluna nós temos já esse detalhe preto fosco com a inscrição Corolla Cross. Quero abrir a imagem
para mostrar a parte traseira aqui do Corolla Cross para vocês. A novidade aqui, sensor de estacionamento traseiro, agora com 4 pontos aqui, com sensor de proximidade no painel. Você tem como acompanhar e depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Esse detalhe aqui também com refletor noturno para trazer uma visibilidade melhor. Toda essa parte do para-choque traseiro em preto fosco com esse detalhe, com essa peça prata metálica. As lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda essa moldura preto brilhante que faz o contorno aqui em volta da lanterna, com a inscrição Corolla Cross. O sistema de iluminação aqui é todo halógeno. Aqui nós temos o detalhe também da tampa traseira com esse formato trapezoidal para ornar com a parte frontal do veículo. A inscrição Corolla Cross toda cromada também, o logo da Toyota cromado, o limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, também esse spray de limpeza na parte do vidro, aerofólio integrado e também a antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão que está aqui ao centro. Esse porta-malas que tem capacidade de 440 litros, é um porta-malas até amplo. Nós temos o detalhe aqui com a iluminação interna, esses ganchos tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito com capacidade de 2 kg, esse detalhe com essa esteira que você pode estar cobrindo as bagagens se necessário também, e esse detalhe com um nicho aqui do lado direito e lado esquerdo. Você tem a opção para estar abrindo aqui, que tem o kit de ferramentas com o step, que é de forma temporária para você fazer a troca se necessário. Todo esse acabamento, no caso aqui preto fosco, com a alça para você estar puxando para fazer o fechamento aqui do porta-malas do Corolla Cross. O detalhe interessante aqui são esses 4 pontos com a luz de neblina que é em LED, que é um item de segurança bem interessante para o modelo, que acompanha desde a versão de entrada 7 airbags, e no teste de colisão Lat Handicap ele é 5 estrelas. Então ele tem 2 airbags frontais, airbags laterais, airbag de joelho para o motorista e airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla Cross. Ele tem um entre-eixos de 2,64 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás para vocês verem essa questão de espaço, ó. Fica praticamente aqui bem justo, mas colocando o banco todo para trás, vocês veem que realmente tem um bom espaço ainda no modelo. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão XR de entrada dos demais modelos. Revestimento do banco aqui ele é em tecido, mas é um tecido bem aveludado, bem macio ao toque. E aqui nós temos o detalhe com um duto com saída de ar condicionado para quem está aqui atrás, com 2 tomadas USB também para fazer recarregamento do celular, que fica iluminado na parte noturna. Também o teto que tem todo esse detalhe cinza, a iluminação para quem está aqui atrás, que é halógena, as alças na parte do teto, o revestimento do banco aqui, ó, tem todo esse detalhe mais liso em tecido. Quero descer para mostrar aqui o espaço da fileira dos bancos traseiros aqui para vocês, que conta com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, o Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E o detalhe aqui, ó, se você puxar essa alavanca, o banco ele é bipartido, então você consegue estar descendo os 2 bancos, caso um dia você queira carregar algo maior, uma escada por exemplo, tem como você estar carregando. E um detalhe interessante, que o primeiro, a parte do assento aqui, ó, ele fica na primeira posição. Se você apertar de novo, você pode estar descendo um pouco mais ou menos uns 10 graus de ângulo aqui, vai trazer mais conforto para quem vem aqui atrás, com certeza. A parte do revestimento nessa parte do banco aqui, como vocês podem ver, tem todo esse detalhe que fica bem marcante, e também na porta esse revestimento em couro bem macio ao toque também, como essa outra parte aqui em cima com essa linha aparente, com também essa parte macia ao toque. Os puxadores aqui que são prata, esses detalhes aqui já com plástico rígido preto, e também acionador do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só, e porta-garrafas aqui para você fazer a utilidade também como alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela não é do tipo presencial, é do tipo canivete, com essa opção aqui da Toyota com o logo. Se você virar aqui do outro lado, essa opção cromada, esse botão que você aciona em vermelho para você encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ele soa o bip e você facilita na opção da procura. E também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo, esse botão que você aciona aqui, no caso, a chave canivete. Quero mostrar aqui na fileira dos bancos dianteiros
as opções aqui, que nós temos somente essa alavanca no banco do motorista, que é para ajuste de altura. Essa outra alavanca já é para, no caso, colocar a inclinação das costas para você deixar de acordo o que você deseja. Essa é a opção para abertura do tanque de combustível e freio de estacionamento, que é no pé, da mesma forma como é no Prius. Deixa aí no comentário aí o que você achou dessa opção no modelo. E agora nós vamos conhecer aqui a versão de entrada do Corolla Cross XR 2023, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes para vocês. Nessa tela de 4.2 em TFT aparece a inscrição Corolla Cross e a sua multimídia, que voltou a multimídia Pioneer, aquela que foi lançada no veículo em setembro de 2019. Parece que a Toyota solucionou a falta dos semicondutores, e se você acompanhar no manual do Corolla Cross, página 281, você tem duas opções de multimídia, ou essa Pioneer, que é de 7 polegadas, ou a Harman Kardon, que é de 9 polegadas. O detalhe aqui dessa multimídia, que todos aqui já conhecem, realmente gostam, é que ela não tem a conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, como é o caso da Harman Kardon, mas você consegue fazer a conectividade via USB. Então você tem essa opção para fazer na multimídia, que é uma multimídia que ficou mais sensível ao toque. Como vocês podem ver, tem toda a parte com as configurações aqui do veículo, que você pode estar fazendo as mudanças também. Detalhe com as informações aqui do veículo de autonomia, quanto que ela está fazendo por litro, e o acompanhamento que você consegue fazer com a média do veículo, tempo de decorrido, alcance de cruzeiro, o histórico referente às viagens que você faz. Então realmente é uma multimídia que agrada a muitos. Não tem aquela TV de tubo como o Corolla Sedan no lançamento, é uma multimídia flutuante. Eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar depois como utilizar essa multimídia, para não ficar um vídeo tão extenso. O detalhe aqui, nós temos no console central todo esse acabamento Black Piano, e aqui nós temos o ar-condicionado, que ele é digital, tem a opção do ar quente e ar frio, mas ele não é duas zonas, é apenas uma zona por ser um modelo de entrada. Então você consegue colocar aqui, no caso, o fluxo desse ar-condicionado, aumentar ou diminuir, colocar a temperatura aqui, no caso, que você deseja nesse ar-condicionado. Também a parte aqui com aquecedor do vidro traseiro, que você consegue estar ligando, o reuso da ventilação do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aqui no caso para você estar ligando a ventilação lá no duto traseiro. Todo esse acabamento cinza também, como vocês podem ver. E aqui mais abaixo nós temos esse detalhe com a porta USB para você fazer a conectividade do seu smartphone com essa multimídia. Esse detalhe prata aqui também, já aqui já temos outros detalhes como o Black Piano, todo esse detalhe prata que faz o contorno em volta do câmbio aqui. Toda essa parte aqui para você estar utilizando para guardar alguma coisa. O câmbio, que é do tipo automático CVT, que é, no caso, como eu falei para vocês, o Direct Shift. Então ele tem a opção de 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. A opção aqui da câmera de ré, que quando você coloca aqui na opção, ela já aparece aqui na tela para você fazer a utilização com as linhas de segurança. E um detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês, vou soltar o freio de estacionamento aqui, mostrar no painel o detalhe que nós temos aqui agora com sensor de proximidade. Então quando você se aproxima de algum objeto, ele vai aparecer aqui nos 4 pontos do sensor traseiro e nos 2 pontos do sensor dianteiro. Então realmente ficou bem interessante essa opção de segurança no modelo. Se você descer aqui no câmbio para a opção Drive e colocar para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas de marcha no veículo de forma simultânea. Então você consegue colocar para frente da primeira à décima, para trás as reduzidas. Então você consegue utilizar como um freio motor numa descida de serra, também para você colocar uma marcha para baixo para ficar com um giro maior no motor, e também no caso para fazer uma retomada de curva, algo que vai facilitar bastante. Essa opção aqui Power, que vai trazer um giro maior no motor, ele vai fazer a troca automática do sistema de marcha mais rápida para ficar com um giro mais alto, retomadas de curva ou algo que você deseja fazer. Esse botão que você consegue estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem freio ABS com EBD e também BAS e assistente de rampa. E aqui nós temos esse detalhe todo preto fosco com 2 porta-copos e também esse detalhe do descansa-braço que é revestido em tecido, que você tem a opção para estar abrindo aqui, e apenas uma tomada 12 volts e esse espaço para você estar fazendo a utilização da forma que você deseja.
O detalhe aqui no banco dianteiro, o revestimento, ele é bem macio ao toque, em tecido, bem aveludado. Toda essa parte aqui na lateral para trazer mais conforto e esse detalhe aqui ao centro do banco. Ajuste de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol, que nós temos essa opção do espelho, apenas não tem iluminação no teto como a versão XRE em diante, mas tem a iluminação aqui no teto, que é halógena. Esse botão para você estar acionando o alarme volumétrico, ou desligando no caso, quando você quiser deixar algo que se mova aqui dentro do veículo para não disparar o alarme. A parte do retrovisor, que é de forma simples, não é fotocromático, e o detalhe do painel aqui, que tem todo esse acabamento bem macio ao toque, com essa imitação de costura aqui. A parte aqui também do detalhe do porta-luvas, que ele desce bem devagar, todo esse detalhe prata que faz o contorno ali em volta do difusor do ar-condicionado, com esse detalhe também black piano. Ali a parte com tweeter para auxiliar no sistema de som, e já o acabamento aqui do painel é com plástico rígido, não é com aquele detalhe bem macio ao toque como no Corolla Sedan. Os detalhes aqui da porta, todos os comandos eles são iluminados, os 4 vidros aqui com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico aqui no caso do retrovisor, basta você colocar ali que ele vai fazer essa opção. Se você deixar no modo A, ele vai fazer o rebatimento automático quando você acionar o alarme do veículo. E também o ajuste dos retrovisores internos, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você consegue estar fazendo. A opção que eu achei legal nesse modelo de entrada é o Toyota Safety Sense de série já em todas as versões na linha 2023, é tanto que ele tem esse botão que você aciona aqui o farol alto e baixo comutativo, que ele vai fazer essa função automática à noite. Um veículo vindo até você com farol alto, ele vai abaixar automaticamente para o farol baixo e depois ele vai voltar para o farol alto, então isso realmente é bem interessante. Já esse outro botão aqui é o ajuste do facho do farol. Quando você coloca mais peso no carro ou está com mais pessoas, você consegue ajustar o facho do farol para cima ou para baixo. Isso realmente ajuda bastante. E aqui nós temos essa parte aqui com a abertura do cofre do motor quando você precisar. A sua direção, ela é eletroassistida com ajustes de altura, ajustes de profundidade. Esse volante que é multifuncional, então nós temos aqui comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos, o computador de bordo aqui, que são 16 funções ali naquela tela de 4.2, e também do outro lado o modo de som, que você consegue passar as músicas ou as estações de rádio. Mais acima já é o Toyota Safety Sense, que é uma novidade para essa versão XR, anteriormente não acompanhava. Então nós temos o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está a 100 km por hora e o carro acima de você, à frente de você a 80 km por hora, ele vai se ajustar a velocidade do carro que está à frente. Isso é um item bem interessante. Já esse outro botão é o assistente de permanência em faixa, ele vai soar um alerta sonoro e também visual, caso você não dê seta para o lado esquerdo e direito, informando que você está querendo sair da faixa. Então você está ali mexendo numa multimídia ou conversando com algum passageiro e não percebeu que está saindo da faixa de rodagem, ele vai soar o alerta sonoro para você fazer a correção. E ele também faz certas correções para o ajuste de faixa também automaticamente. Já esse botão que está mais acima é o sistema pré-colisão. Esse é o mais interessante do veículo. Se você não notar uma atitude de um veículo vindo até você para uma certa colisão, ele vai soar um alerta sonoro e visual. Caso você não tome uma medida evasiva, ele vai acionar o freio automaticamente para que você evite ter uma colisão ou danos mais severos para você que está conduzindo o veículo. Isso é bem interessante. Na parte do painel, ele não é como na versão XRE, que é digital, ele é um painel analógico. Então nós temos aqui conta-giros, nós temos aqui o medidor do arrefecimento do motor, aqui o velocímetro, e mais abaixo aqui nós temos o medidor do tanque de combustível, que é de 47 litros. Aqui nós temos essa tela em 4.2 em TFT, que está até marcando ali combustível baixo. Então nós temos as informações aqui com o velocímetro digital, temperatura exterior, relógio, também aqui o modo P do câmbio automático que está marcando ali em parking. Aqui nós temos o odômetro total, e aí aqui, se você colocar para baixo, nós temos a parte aqui com média instantânea, também quanto que você consegue rodar com o combustível que está no tanque do veículo, e consegue fazer os acompanhamentos referente ao veículo. Aqui nós temos o modo Eco, esse vai trazer também informações
para modo do veículo para você utilizar de uma forma mais econômica. E se você voltar que ele vem para o velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito, a parte com as informações referente ao sistema de segurança que você pode estar ligando e desligando no veículo. Para o lado direito, mais uma vez, aquela aba ali com a pasta de música que você está escutando no seu aplicativo ou na rádio. Se você colocar para o lado direito, mais uma vez, informativos de viagem como distância, tempo decorrido, tempo de cruzeiro. E se você colocar para o lado direito, mais uma vez, nós temos ali todas as configurações referente à utilização do veículo. Se você colocar para o lado direito, mais uma vez, esta pasta informativa, essa vai te mostrar ali combustível que está baixo, farol que não foi desligado, cinto de segurança que não foi colocado. Todas as informações que são úteis no veículo vai aparecer ali naquela aba. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui no canal do Corolla Cross versão de entrada XR 2023. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu não mencionei aqui nesse vídeo.